E aí, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Muito bem. Deixa eu fechar o vidro aqui pra gente poder conversar melhor. Hoje eu tava vendo na rede social, em uma das redes sociais, né? Uma postagem dizendo que Pedro não foi chamado para ser um grande empresário da pesca, mas Pedro deixou tudo aquilo que ele fazia como ocupação e foi chamado por Cristo para ser pregador do Evangelho. E como pregador do Evangelho, ele negou tudo aquilo que ele tinha e tomou a cruz. Inclusive, segundo a história bíblica, né? A história dos pós-atos dos apóstolos, Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. E nessa postagem alguém dizia: que evangelho é esse que nós vivemos hoje, que chama os homens para, ao invés de servir a Cristo de maneira modesta, como foram os apóstolos, prometem aos líderes e até ao povo grandes riquezas. Isso me fez pensar, sabe, em uma mensagem que eu preguei uma vez na igreja. Eu tenho certeza que contraria muitos pensamentos, porque inclusive heresias se acha base bíblica para pregar, né? Só existe tanta diversidade de pensamentos hoje porque justamente se acha dentro da própria Bíblia mensagens e palavras e textos soltos, como a gente aprendeu que texto fora de contexto é pretexto para heresias. Se acha dentro da própria palavra textos fora de contexto para apoiar bobagens. Mas eu, naquela ocasião, lendo sobre o espírito do anticristo, todo mundo, ao ler sobre o espírito do anticristo, pensa num homem possesso, que será assim realmente no final, quando as profecias do Apocalipse se cumprirem e Jesus Cristo vier buscar a igreja, se manifestará segundo Paulo, o homem do pecado. Mas lá na época de João, ele já dizia que o espírito do anticristo já opera no mundo. E aí eu me peguei pensando: como, Senhor? Então o Espírito de Deus me respondeu: é simples, filho. É todo espírito que opera diferentemente do que Cristo queria. Isso é o espírito do anticristo. É o espírito que nega a Jesus Cristo, propriamente dito, e que nega o modo de vida de Jesus Cristo. Então, Jesus era um homem simples, Jesus era um homem do povo, Jesus era um homem que vivia de forma simples, pregando a palavra de Deus, o Evangelho. Mas hoje não se prega mais o Cristo. O Cristo disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Tomar a cruz, irmãos, muitas vezes é tomar a cruz que nos é proposta do próprio sofrimento da vida. Então, se eu prego a você um evangelho que diz: venha para Cristo, que você vai sair do sofrimento, eu estou garantindo a você esse tipo de coisa que Cristo não disse. Eu estou pregando contrariamente àquilo que Cristo disse que seria. O espírito do anticristo já opera no mundo. O que é o espírito do anticristo? É o espírito que nega, além de negar a eficácia e a vinda corpórea de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nega aquilo que ele era na sua essência, como diz Filipenses no capítulo 2. Sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, tomou a forma de homem. Sendo achado na forma de homem, humilhou-se ainda mais, chegando a ser servo, indo à morte e morte de cruz. Então, aquele espírito que nega que o crente passa pelo sofrimento não é o espírito de Cristo, é o espírito do anticristo. Porque o espírito de Cristo aceita a cruz do sofrimento e vai nela até o fim, sabendo que o que lhe espera é posterior a essa vida. Se você está em um lugar hoje onde se nega que viver com Cristo é viver no sofrimento, que viver com Cristo é apenas e tão somente colher coisas boas nessa vida, saia daí imediatamente, porque você está onde opera o espírito do anticristo, aquele que nega a cruz de Cristo em detrimento de riquezas e de coisas desse mundo. Esse é o espírito do anticristo de Gálatas capítulo 1 versículo 6. Anátema, maldição. Não fique nesse lugar, não ouça gente que diz isso.
Tome cuidado, analise, procure, como diz Oséias 4:6, conhecer a vontade de Deus através daquilo que Ele realmente tem escrito na sua palavra. Não deixe o espírito do anticristo operar na sua vida. Deus tenha misericórdia de mim e de você, em nome de Jesus. Deus te ajude a entender aquilo que o Espírito colocou no meu coração nessa reflexão. Um abraço, fiquem com Deus, beijo no coração.